Olá, seja bem-vindo ao Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. Eu sou Ana Oliveira e aqui a gente conversa com quem está inovando e transformando a educação no Brasil. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-POL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências científicas. Hoje, o nosso tema é avaliação e equidade, como o SAEB e os indicadores do VAR impulsionam a educação pública. E para falar comigo sobre esse assunto, eu recebo o Alessio Costa Lima, presidente da Undime Nacional. Alessio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Alessio, para começar, explica para a gente o que é a Undime e o papel da Undime na articulação da educação brasileira. Bem, a Undime, ela é a União dos Dirigentes Municipais da Educação, ou seja, a instituição que representa os 5.569 municípios brasileiros na área da educação pública municipal. Então, assim, é uma instituição que nasceu lá em 1986, tem hoje 38 anos de existência, e nosso objetivo maior da Undime é justamente a luta pela garantia do direito à aprendizagem a todo e qualquer brasileiro ou brasileira, seja ele entre norte a sul, leste a oeste, dependendo da questão socioeconômica, questão racial, né? Então, assim, é o direito de fato à educação que está previsto na nossa Constituição. E para assegurar o direito à educação, a Undime vem justamente na sua missão, ela articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais da educação para que eles possam, de fato, garantir uma educação, políticas educacionais nos municípios com qualidade e equidade, ou seja, uma educação que tenha, de fato, qualidade social, seja, de fato, educação para todos, né? Então, essa nossa missão maior, né, de favorecer, de propiciar aos gestores municipais, aos dirigentes municipais da educação, né, todas as condições em termos de formação para que eles possam fazer, de fato, uma excelente gestão da educação pública municipal em cada um dos municípios brasileiros. Certo. Um dos indicadores de qualidade da educação que a gente tem são resultados de avaliações de aprendizagens. Eh, Como essas avaliações de aprendizagem podem ser usadas como instrumento de justiça educacional? De que maneira que elas podem contribuir para reduzir desigualdades ou mesmo orientar políticas públicas mais efetivas? Bem, assim, no Brasil, assim, os grandes problemas na área da educação é a questão da baixa efetividade, né, ou seja, dos sistemas educacionais de ensino. Ou seja, nós temos uma educação que deixa muito a desejar ainda em termos de qualidade, né, assim, principalmente quando a gente é comparado com outros países, né, a exemplo das avaliações internacionais, o PISA, por exemplo, e outros mais, que sempre demonstram que o Brasil, né, obtém resultados de aprendizagem muito abaixo do que a média da maioria dos países mundiais, né? Então, assim, a qualidade, a baixa qualidade, de fato, é um grande desafio, mas maior do que a baixa qualidade de educação, eu diria que o maior problema hoje, né, não é de hoje, é de há longo tempo, mas que agora está sendo mais discutido, é essa questão da falta de equidade. Ou seja, é o problema da desigualdade educacional que a gente tem hoje no nosso país. Então, assim, a gente tem avançado muito em termos de garantir o direito ao acesso à educação. De fato, as crianças estão hoje na escola, nós praticamente universalizamos o ensino fundamental, né, ampliamos enormemente as matrículas de educação infantil, praticamente universalizando também a pré-escola. Já estamos com quase 96% de crianças hoje matriculadas na pré-escola e avançamos também na oferta de creche. No entanto, as crianças estão na escola, mas com níveis diferenciados de aprendizagem. Então, assim, ou seja, na mesma escola, na mesma rede de ensino, por exemplo, você tem crianças que aprendem e outras crianças que não aprendem.
inclusive na mesma sala de aula. Isso, na mesma sala de aula, com as mesmas condições, dos mesmos professores, a gente tem crianças que conseguem, inclusive, resultados satisfatórios da aprendizagem, inclusive medido pelos indicadores de avaliação do SAEB, e outras crianças que não conseguem aprender. Então, aí está, talvez, o maior desafio da educação brasileira. Fazer que, de fato, esse direito à educação ele seja para todos, né? E aí, quando a gente olha para esses dois grupos, das crianças que aprendem e aquelas crianças que ficam à margem do processo da aprendizagem, aí a gente vai ver, quando a gente mergulha nessas que não conseguem aprender, a gente percebe que lá estão as crianças com menor poder econômico, seja como é, menor nível socioeconômico, são crianças que provêm de famílias de alta vulnerabilidade social, né? Lá estão também crianças que são da cor preta, então fica aí a questão da discriminação e do preconceito racial muito forte que acaba implicando nessa desigualdade social, né? Crianças que são de outras raças, crianças que são indígenas. Então, esses grupos de crianças, eles, de fato, eles ficam, né, entre o grupo das crianças avaliadas, que são aquelas que obtêm os menores desempenho de aprendizagem. E aí você acaba criando um fosso, né, entre um grupo de crianças que conseguem, inclusive, alcançar desempenho acima do percentual, acima de 50% das crianças que são dos grupos, ou seja, o melhor nível socioeconômico, ou mesmo de crianças da cor branca e amarela, essas crianças elas conseguem ter 50, mais de 50% dessas crianças conseguem ter um desempenho de aprendizagem satisfatório. Então, assim, cada vez mais aumenta essa distância entre esses dois grupos, tanto do ponto de vista racial, como do ponto de vista socioeconômico. E aí, o nosso desafio é justamente oferecer uma educação de qualidade que seja para todos, que a gente consiga diminuir essas desigualdades. É claro que a gente sabe que essas desigualdades educacionais, sobretudo a desigualdade do ponto de vista socioeconômico, ela é um reflexo do modelo de organização socioeconômica da sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade marcada por profunda desigualdade socioeconômica, né? Onde a gente tem diferentes realidades. Nós temos muitos Brasis, se são 5.569 municípios, eu diria que são 5.569 Brasis. Assim, cada um deles com sua característica em termos de condição socioeconômica das famílias, né? Então, assim, fica esse posto como assim, um grande desafio de tentar reduzir essa desigualdade que hoje ela é muito forte e que durante muito tempo essa questão da desigualdade socioeconômica e agora e também racial, ela nem sequer aparecia nos resultados das avaliações externas. Agora está tendo essa preocupação no SAEB, que vai do Instituto Anísio Teixeira, do INEP, né, de fazer, ao produzir resultados, de ampliar a lente é, é, do diagnóstico dessas avaliações e adentrar nesses resultados e não ficar somente na superficialidade das médias de aprendizagem de uma escola ou do município, mas saber, né, para além da média, que a média ela mascara. Quando eu tenho que a média de um município é X, isso significa dizer que boa parte das escolas daquele município estão abaixo daquela média e boa parte das escolas estão acima daquela média. Então, ele é um ponto lá que fica mediano, né, que representa justamente a junção de todos. Então, trabalhar com médias é uma situação que não traduz a realidade. Então, quando eu mergulho para além da média, eu consigo ver quem são os alunos avaliados e quando eles estão localizados. Nós temos na escala do SAEB diferentes padrões de níveis de aprendizagem, que vão desses níveis que são muito críticos, né, intermediários e avançados de aprendizagem. Então, assim, quando a gente olha, a gente percebe como é que as crianças estão distribuídas nesses níveis. E a gente percebe que mesmo redes que têm uma média boa, ela tem um conjunto de crianças que ficaram para trás.
É um conjunto de crianças que estão no nível, nos níveis mais elementares da escala, aqueles níveis muito críticos. E aí nosso foco tem que ser justamente para esse público. Essas crianças que não estão aprendendo, independente delas serem de uma condição socioeconômica menos favorecida, independente da cor que ela tenha. Claro, interessante essa questão do SAEB começar a ampliar esse escopo dos resultados, até porque, por exemplo, estudos no Chile e no Paquistão mostraram que entregar relatórios para as famílias sobre a qualidade e o desempenho das escolas em diferentes dimensões podem melhorar os resultados da aprendizagem. Em diferentes dimensões aqui é isso, é ir além da nota, é saber também como que a escola está na questão socioambiental, na questão de saúde mental, tudo isso. Possivelmente, uma das possibilidades é que, nesses casos, a melhora da aprendizagem ocorreu porque, com os relatórios, as famílias começaram a se engajar com as escolas também para promover essa melhoria de aprendizagem. Esse tipo de evidência pode ser incorporada para apoiar a aprendizagem nos municípios do Brasil? O SAEB, por exemplo, pode ser um instrumento para isso? O conhecimento do resultado do desempenho escolar pela família. Eu vou antes disso, né? Assim, pesquisa no mundo inteiro, independente não só nesses dois países, eles mostram que quanto maior é a participação da família, melhor é o desempenho da escola. Então, assim, quanto mais você conseguir envolver a família e ela passa a participar e acompanhar as rotinas da escola, ela consegue contribuir e fazer com que aquela escola melhore os seus resultados de aprendizagem. Então, esse é um aspecto importantíssimo. Quando a gente traz isso para dentro da questão da avaliação, como esses dois países que você citou, que eles entregam relatórios dos desempenhos dessas escolas nas avaliações externas, você acaba empoderando essas famílias no aspecto, né, de como está a situação da escola onde o filho deles estuda. Então, essa informação ela é preciosa, ela é valiosíssima, porque quando a família não tem acesso à educação, a esses relatórios dos resultados da aprendizagem da escola, no imaginário dos pais ou da família, ele acredita que é a escola é de boa qualidade. Ele acredita que os filhos deles estão aprendendo, né? Quando eles recebem os resultados e começam a perceber que o resultado da escola, que o filho dele estuda, né, não é tão bom, ou mesmo quando o resultado da escola do filho dele é menor do que a escola vizinha, inclusive ele passa a fazer opção por escola, né? Então, assim, ele vai procurar uma escola que tem um melhor resultado da aprendizagem. Isso é natural, todo pai, toda mãe quer ter o desejo de colocar o filho na escola que consiga agregar maior aprendizagem na educação, na formação da criança, né? Então, essa formação, ela gera todo um movimento positivo no entorno da escola, porque os pais, uma vez empoderados e conhecendo qual é o nível de aprendizagem que a escola é capaz de oferecer a essas crianças, se esse nível está muito bom, eles vão cobrar mais. E se esse nível não está muito bom, eles vão cobrar mais ainda. E aí essa chegada da família na escola, empoderada, conhecendo como é que está a média de desempenho na escola, ela é fundamental para que eles possam, inclusive, cobrar. Olha, por que nossas crianças não estão aprendendo? Por que que a média de desempenho das crianças que estudam nessa escola deixou tanto a desejar? E aí, assim, a escola também vai ter é uma espécie de controle social, eu diria, controle familiar da família sobre a escola. E aí isso é muito importante, né? Porque aí a família vai poder fazer com que a escola saia do imobilismo, saia de uma realidade que às vezes nem a própria escola conhecia, né? E passe a se movimentar no sentido de procurar agregar mais aprendizagem àquelas crianças, que acaba impactando, inclusive, na rotina, no funcionamento pedagógico da própria escola, né? Por que que a escola no Brasil está? Há necessidade de mais formação de professores, há necessidade de um planejamento mais efetivo, há necessidade de mais acompanhamento, mais avaliação. Então, assim, a escola vai fazer essas perguntas. E ao buscar essas respostas,
inevitavelmente essa escola vai começar a caminhar no sentido de evoluir nesses resultados de aprendizagem. Então, é fundamental, né? E aí a gente sabe que países, para além desses dois, estão avançando, estão além de socializar o resultado da escola. Eles estão, nas avaliações externas, eles estão produzindo resultado por aluno. E ao produzir o resultado por aluno, quando esse resultado é produzido, a escola recebe uma cópia e o pai do aluno, a mãe do aluno, recebe uma cópia do desempenho do aluno. E aí o poder de empoderamento da família é maior, porque aí não é a média da escola, é o resultado do meu filho, né? E infelizmente o Saeb ainda não chegou lá. O Saeb ele oferece resultados por escola, ele permite que a gente conheça como está cada uma das escolas do meu município, quais são as melhores escolas, onde é que elas estão, por que que elas são melhores, né? Mas essas avaliações elas poderiam produzir, já que no Saeb no Brasil ele é universal, ele é censitário, todos os alunos de ensino fundamental são avaliados aluno a aluno, então por que não gerar relatórios também de médias de acerto e de erro dos alunos, e principalmente onde é que esses alunos estão acertando errando? Aí seria fantástico, seria ampliar o escopo da avaliação e ampliar, seria um novo produto gerado, que ia gerar um impacto muito maior quando a família conhece o resultado do seu filho. A exemplo da Flip, que é um consórcio internacional, é coordenado pela França, Itália e Portugal, né? Então, esses três países, né, e o Brasil participa como convidado, outros países também estão integrando esse consórcio, eles estão desenvolvendo experiência de avaliação que, em larga escala, que são importantes essas avaliações externas, para o resultado somativo, ao término do processo de ensino-aprendizagem, mas eles estão também alertando já e já fazendo avaliações parciais, inclusive externas, dando evolutiva por aluno. Então, é outra forma de fazer avaliação, que ela tem um potencial de intervenção muito maior para o professor, para a escola e para o gestor, secretário municipal ou secretário estadual de educação. E eu sei que a Mundime tem desempenhado um papel fundamental no apoio aos municípios. Nesse sentido, quais têm sido as principais ações da instituição para fortalecer a gestão educacional nas redes e também apoiar os dirigentes municipais no enfrentamento dos desafios da aprendizagem? E a Undime ela trabalha no antes, no durante e no depois das avaliações, né? No antes, a gente trabalha preparando e orientando os municípios, levando todas as informações que saem do INEP, do Ministério da Educação, né? Como que o município preencher corretamente o censo escolar, que é a base que vai gerar as avaliações, como preencher correta aquelas informações, que é fundamental, é a informação mais preciosa, primeira é do censo escolar, que é ali que a partir dali que são geradas as bases de quem será avaliado, qual aluno será avaliado, as amostragens são tiradas quando são feitas a amostra. Então, a gente trabalha muito essa parte. A gente trabalha também no sentido de fazer com que os municípios conheçam as matrizes de avaliação, né? No caso, mais importante que as matrizes, que o município trabalhe o seu currículo alinhado com a BNCC, que todos os municípios já conseguiram alinhar o seu currículo à BNCC, mas é importante o município saber o que está previsto no currículo, o que está previsto nas matrizes de avaliação, ou seja, o que deva ser ensinado e o que será avaliado. E conhecendo isso, o município não que vá preparar os alunos somente para o que é avaliado, mas ao trabalhar o currículo, ele não pode deixar de focar naqueles conhecimentos e naquelas habilidades em que os alunos serão também avaliados. Então, isso é fundamental, essa fase da preparação da escola para trabalhar com essas matrizes. E depois, no momento da avaliação mesmo, durante a avaliação, a Undime organiza e mobiliza todos os municípios para fazer todo esse trabalho de mobilização dos alunos para participar das avaliações do SAEB. É fundamental que nós tenhamos não 100% dos alunos na prova, mas que nós tenhamos 101, 102% dos alunos, ou seja, aqueles alunos que entram a partir do dia 30 de maio, que não entraram no censo, que eles tenham direito também de ser avaliados, até porque vão provas extras,
que eles façam essas avaliações e que o município atinja um percentual maior de participação. Quanto maior for a participação, mais fidedigno são os resultados daquela avaliação. Né? E a escola pode ter o resultado turma a turma no solo da escola, turma a turma, qual foi o resultado das avaliações. E no pós-avaliação, onde ele também atua, mobilizando e pegando, levando informação, né, para os municípios de como ter acesso aos resultados da avaliação, como fazer a leitura dos resultados da avaliação. E agora, mais do que nunca, que os resultados da avaliação do SAEB estão atrelados à política de financiamento do Fundeb. Então, isso aí, a nova lei do Fundeb, a partir de 2021, né, que entrou em vigor a partir de 2021, ela traz um novo marco na avaliação educacional do Brasil. As nossas avaliações passam a ser de alto impacto sobre a vida dos sujeitos avaliados, quando os recursos que serão distribuídos para os municípios via Fundeb também terão como referência os resultados dessa avaliação. Então, aumenta o risco, passa a ser uma avaliação high stake, de alto impacto, de alto risco na sua implementação, porque aquele resultado que o município obter, ele poderá captar mais ou menos recursos dentro do Fundeb. Então, muda toda a história. Agora nós estamos iniciando uma nova história a partir de 2021, na dinâmica de avaliação educacional do nosso país. É, eu entendi bastante esse trabalho junto aos municípios, mas eu tenho uma pergunta sobre o caminho inverso. Se a Undime também faz um trabalho de levar algumas necessidades dos municípios para as avaliações, como, por exemplo, o censo escolar, se a Undime tem uma mobilização para colocar outras questões no escopo do censo escolar que não estão ali, ou então mesmo nas avaliações como o SAEB, pedir para incluir outras questões que não estão ainda sendo atendidas. Bem, assim, a gente tem assim, já tempo sendo fortalecido o regime de colaboração entre União, Estados e município. Nesse sentido, o MEC, e no caso o INEP, que é o órgão responsável pelas avaliações, em toda a elaboração de suas políticas, eles têm buscado consultar, não só consultar, envolver o representantes do CONSED, que representa o secretário da Educação do Estado, envolver os representantes dos municípios, que, através da Undime, que representa os secretários municipais da educação, na construção das políticas, tanto as políticas educacionais, como nas políticas de avaliação educacional que são realizadas pelo INEP. Então, assim, a gente tem um assento, inclusive, a Undime e o CONSED tem assento hoje no Conselho Consultivo do INEP. E aí frequentemente, a gente é chamado para reunião, inclusive, para validar e aprovar a dinâmica, as metodologias de avaliação que estão sendo pensadas, as mudanças que estão sendo propostas, introduzidas nessas avaliações, né? Nós vamos ter agora o SAEB de 2025, ele vai vir recheado de mudanças, né? Mas nós já tivemos nossa reunião com o NEP, no Conselho Consultivo, tanto o DIN como o SED, para a gente conhecer e discutir quais seriam essas inovações. E a gente também participa opinando do que a gente acha relevante, o que não é relevante, o que a gente acredita que dá certo, o que a gente acredita que não vai dar certo. Então, esse diálogo tem sido fundamental para cada vez mais fortalecer, né, uma avaliação mais qualitativa, uma avaliação que dialogue com as realidades dos municípios e estados brasileiros. E aí, nesse sentido, a gente tem esse espaço de proposição, essas mudanças que vão vir, sair em 2025, com certeza, elas caminham no sentido de melhorar. Vamos ter já descritores sendo avaliados, das matrizes novas já feitas à luz da nova BNCC, algumas delas já utilizavam, agora a gente tem isso expandido para as outras séries avaliadas, né, um modelo misto, onde vai ter elementos das matrizes anteriores e elementos das matrizes feitas a partir da BNCC, isso é fundamental. Pela primeira vez, nós vamos ter questões abertas no SAEB, nunca nós tínhamos tido em toda a história, né, de avaliação, desde 1982, que a gente tem as avaliações do SAEB no Brasil, né?
a gente vai sempre era aquele modelo de questões objetivas, de múltipla escolha. Então, nós já saturamos esse modelo. Esse modelo de avaliação não leva o aluno à criticidade, não leva o aluno a produzir uma resposta, a construir o seu pensamento crítico, né? Então, nós vamos ter pela primeira vez a introdução de itens abertos, onde a criança vai ter que escrever e dizer qual é a resposta que está sendo solicitado naquele item. Então, esse é um elemento inovador. A gente sabe que requer um investimento maior, vai ter um custo maior e também um tempo maior para análise dessas questões. Mas hoje a gente tem muita tecnologia, né, no Brasil, no mundo inteiro e no Brasil presente também, né, assim, que já permite que a gente consiga fazer essa inserção com segurança e com tranquilidade. Certo. E nesse processo de coletar os dados, mesmo para o censo escolar, analisar os dados que foram coletados e usar esses dados educacionais na formatação de políticas públicas, quais são os grandes desafios que as redes municipais enfrentam em todo esse processo? Há uma diferença de desafios para as redes de grande porte, para as redes de pequeno porte? Como que funciona? A gente sabe que as redes pequeno porte, elas enfrentam mais dificuldades, inclusive dificuldades estruturais, locais, dificuldades de equipes de recursos humanos mais qualificadas, né, que possam dar dando esse suporte, esse monitoramento, ou mesmo organizando esses dados e fazendo outras leituras e outros usos desses dados, não só para preencher o questionário do censo escolar, mas, sobretudo, explorar esses resultados. Então, redes mais robustas, que detêm uma equipe técnica mais qualificada, mais especializada na área de estatística, na área de avaliação de larga escala, esses municípios eles conseguem explorar melhor esses resultados, explorar melhor esses dados e conseguem realmente impactar mais significativamente as redes, né? Então, assim, esse trabalho colaborativo, assim, união, estados e municípios, é fundamental para ter essa rede de comunicação, de articulação, que propicia, inclusive, que aquele mesmo município, não tendo essa equipe multiqualificada, que esse município consiga fazer bem feito esse trabalho primeiro, de declarar as informações, né, e também no uso, na devolutiva desses resultados. A gente sabe que no mundo inteiro, não é no Brasil, assim, o maior desafio no campo das avaliações educacionais larga escala é essa minha área. Trabalhei por mais de 10 anos coordenando o SPAES, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Ceará. A gente expandiu o SPAES, né, quando eu estive lá na coordenação desse sistema, para toda a rede principal. A gente universalizou essas avaliações e a gente passou a produzir relatórios por escola. Então, assim, esse movimento ele foi muito importante e a gente percebe o quanto que a gente vem avançando nessas áreas, né? E cada vez mais instrumentalizando para que as redes possam usar esses resultados. Então, no mundo inteiro, o desafio não é fazer avaliação, o desafio é fazer com que os resultados da avaliação sejam mais utilizados. Quanto mais utilizado for os resultados da avaliação, maiores serão os impactos, né, as intervenções nas redes de ensino e serão maiores também a melhoria dos resultados da aprendizagem. Então, o nosso desafio é fazer com que as redes se empoderem, todas elas, as 5.569 redes municipais, que elas se empoderem dos relatórios dos resultados do SAEB, dos resultados de IDEB, dos resultados de ciência escolar, e eles possam fazer uso nas suas redes, com os seus professores, discutindo com as equipes pedagógicas, analisando em que nível está o município, que metas precisam ser traçadas para tirar o município daquele nível, o que é possível fazer em um ano, em 2 anos, em 3 anos, ou seja, metas de curto, de médio e de longo prazo. Esse é fundamental esse trabalho de apropriação do resultado e principalmente planejamento a partir do resultado. Ninguém consegue avançar sem saber onde está. Então, eu preciso ter primeiro um diagnóstico, conhecer bem a realidade do meu município, da minha rede de ensino, de cada uma das escolas, para poder traçar metas, dizer onde é que cada escola pretende chegar naquele espaço de tempo determinado. Isso é fundamental e é isso que faz toda a diferença
E é isso que justifica as avaliações larga escala, que para alguns acham que é um alto investimento, que são muito caras essas avaliações serão tão mais baratas quanto mais utilizadas elas forem. Ou seja, se de fato eu faço um investimento e essas avaliações não são utilizadas, então elas são caríssimas, porque é um investimento perdido. Mas se você faz esse alto investimento em avaliação e essas avaliações são utilizadas, o custo dessa avaliação se torna baixíssimo, diante do que ela é capaz de produzir em termos de melhorias. Claro. E para finalizar, quais caminhos para o futuro são podem ser traçados exatamente para fortalecer a aprendizagem nas redes municipais? Bem, como eu te falei, a gente está vivendo um momento novo no Brasil, né, assim, um momento onde o MEC, né, tem uma política muito forte de inclusão. A gente viu dentro da estrutura atual do Ministério da Educação, né, foi novamente recriada a SECADI, né, que é a secretaria que trabalha toda essa parte de inclusão, é muito importante, porque a gente tem uma sinalização a partir do Ministério da Educação e a partir dessa secretaria que foi criada, a gente tem uma série de políticas de combate à desigualdade. Então, assim, o Ministério da Educação está pautando essa problemática da desigualdade educacional brasileira, tanto do ponto de vista socioeconômico racial, e está passando esse recado para as redes, para os estados, para os municípios, para a escola e para o professor. Olha, temos que trabalhar uma educação que seja de fato para todos, que ela seja de fato inclusiva, que a gente consiga diminuir essas diferenças, né? Então, essa sinalização do Ministério ela é importantíssima no sentido de reduzir essa desigualdade. Para além disso, a gente tem a nova lei do Fundeb, do novo Fundeb, né? A 14.113, que está no texto da lei, entre as formas de complementação da União, ela trouxe o VAR, né? O VAR, Valor Anual Aluno Resultados Educacional, onde a redução da desigualdade é o principal indicador avaliado, né? Então, o VAR foi criado como um mecanismo de incentivo às redes que melhoram, de incentivo de reconhecimento às redes que melhoram, na questão tanto do atendimento, como na questão da aprendizagem. Então, aquelas redes que mais avançam nos resultados educacionais de atendimento e de aprendizagem, essas redes passam a ser, a receber maiores recursos dessa terceira forma de complementação da União, que é o VAR. Então, assim, é um mecanismo, é uma forma do mecanismo captar mais recursos, também uma forma de reconhecimento do trabalho que essa rede está fazendo. Mas eu diria que o VAR, ele é uma fatia pequena. Em 2026, ele chegará a 2.000% do volume do Fundeb. Em média, o Fundeb hoje dá mais de 230 bilhões. Né? Então, nós estamos, mesmo sendo um percentual pequeno, 2.000% de 230 bilhões, então é muito dinheiro que é dividido com aqueles municípios que conseguem melhoria. E não é à toa que governadores e prefeitos, né, estão todos senhorizados, né, com essa questão de que seu estado e seu município seja contemplado com recursos do VAR. Não é pelo valor financeiro, é porque, ao ser contemplado com recurso do VAR, o VAR também implicitamente, né, ou objetivamente, né, explicitamente, né, ele é uma política que reconhece, ele é uma política que reconhece redes que estão fazendo uma boa gestão educacional. Então, é um reconhecimento público do Ministério da Educação para aqueles municípios e aqueles estados que estão conseguindo fazer correto o seu dever de casa, que estão planejando políticas educacionais nos estados e nos municípios que estão produzindo resultados. Então, é um reconhecimento oficial do governo e também passa a ser um instrumento de controle social, porque a sociedade também vai passar a controlar, seja através da sociedade civil organizada, seja através da Câmara de Vereadores, das Assembleias Legislativas, que vão ter acesso a essas informações e vão poder conhecer também, assim como a família,
conhecer como é que estão os resultados dos seus municípios, dos seus estados. Isso é um controle fantástico, que aí já são instituições formais, poderes formais constituídos, que têm essa função de controle. Também os conselhos municipais, os conselhos estaduais de educação, o Conselho Nacional de Educação, são instâncias legítimas de acompanhamento do Plano Municipal de Educação, do Plano Estadual de Educação e do Plano Nacional de Educação e os indicadores que estão sendo produzidos. Então, assim, você acaba empoderando todo mundo com informações que são muito valiosas para que eles possam fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, não gosto da palavra controle, mas esse acompanhamento, né, social no processo de melhoria e de evolução. Isso é muito importante. Não é um controle, eu não gosto do termo controle, porque o controle gera muito aquela questão de você buscar um culpado. Você tem que encontrar um culpado, você vai ter que encontrar um Cristo, né? Ou um professor, ou um diretor, ou um secretário da Educação Municipal, um secretário da Educação Estadual, ou mesmo o Ministério da Educação. Então, nós não estamos atrás de um culpado, né? Nós queremos, de fato, diagnóstico para que possa ser utilizado para monitoramento, no sentido da gente poder se planejar melhor e fazer as melhores intervenções. Esse é o sentido maior, gente, dessas avaliações. Quando essas avaliações passam a ser utilizadas, seja por órgãos de controles, Ministério Público, mesmo câmaras, vereadores, e qualquer que seja, tribunais de contas da União, Estados e tribunais de contas do município, quando eles passam a ser utilizados como instrumento meramente só de controle e uma tentativa de responsabilização do ente por aquele resultado, você cria um movimento na contramão. Você mais atrapalha a educação, as políticas educacionais, do que ajudam. Porque a gente não pode fazer essa relação direta, linear. Eu não posso responsabilizar direto um diretor de escola, ou um professor, ou mesmo um secretário da educação, ou mesmo secretário da educação do estado, né? Ou um prefeito, ou um governador, pelo aquele resultado, quando que a gente sabe que a produção dos resultados educacionais estão ali envolvidos uma série de fatores, fatores internos educacionais e fatores externos de contexto que vão além da vontade do gestor, que vão além da seja o gestor político, seja o gestor técnico, secretários e diretores de escola, ou mesmo do professor em sala de aula. Por isso que é importante a gente ter essa visão que os resultados em avaliação educacional, eles não devem seguir e ser utilizados com essa perspectiva de, de responsabilização ou de punição, né? Ou da busca de culpado, mas eles devem ser utilizados com viés pedagógico, né, para monitorar e para subsidiar os gestores, os diretores de escolas, os professores, inclusive, para que eles possam fazer as intervenções necessárias na perspectiva de cada vez mais avançar, gerando um movimento positivo, onde você consegue envolver todos os atores e não afastando esses atores do processo. Gente, isso faz toda a diferença. A concepção de avaliação que se tem, ela é fundamental para definir os impactos que nós vamos ter nos resultados. Perfeito. Bem, este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. E hoje teve comigo o Alessio Costa Lima, presidente da Undime Nacional. Alessio, muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece o espaço, é sempre bom dialogar, esse é um momento que a gente também oportuniza de levar informações também para, não só para os dirigentes municipais da educação, mas para professores, educadores no país inteiro, né, diretores de escola, né, e da própria pais e alunos, sociedade como um todo. Parabéns pela iniciativa. Ah, obrigada. Continue acompanhando e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação.